Olá, gente. Mais uma questão do Enem da parte de literatura, falando sobre o pré-modernismo. Só a título de didatismo. Pré-modernismo não se constitui uma escola literária como fora o modernismo e todos os ismos que a nossa literatura teve. O pré-modernismo, digamos, ele é uma retomada de consciência. Por quê? A arte brasileira, até a década de 1920, ela era baseada no parnasianismo, no simbolismo e em um realismo não muito engajado, com exceção de alguns poucos autores que eles prenunciam uma nova tomada de percepção sobre a função da literatura no Brasil. O pré-modernismo, então, ele pode ser considerado o quê? Um período que vai de 1900 até pouco antes da Semana da Arte Moderna, que se caracteriza por uma dezena de autores que tentam romper com aquela arte academicista. O que é uma arte academicista? Aquela arte cujo propósito principal é agradar a academia, ou seja, aqueles centros culturais que são disponíveis para uma elite. Né? A arte brasileira, então, até a semana de 1922, ela era, de certa forma, academicista. Por quê? Porque ela visava agradar essa elite que estava acostumada a ser subserviente, ou seja, dependente da Europa. Então, a partir de 1922, nosso país toma consciência de que pode produzir uma arte própria, uma arte digna de ser chamada brasileira. Vamos ver então sobre o pré-modernismo, o que é incorreto afirmar nessa questão do Enem. Sua prosa aproxima-se da realidade, ok? Por quê? Porque desce daquela torre de marfim, que era um apodo dado principalmente aos poetas simbolistas, que eram completamente desconectados da nossa realidade. Então, os textos que são reunidos sob o guarda-chuva do pré-modernismo, eles são textos que tendem a se aproximar da realidade, expondo e denunciando os contrastes e as mazelas socioeconômicas brasileiras. A alternativa A está correta, portanto, não é essa que nós devemos assinalar. B. É um período de transição das prosas realista e naturalista e das poesias parnasiana e simbolista para a produção literária modernista brasileira. Ok, foi o que eu falei antes. É um período de transição, de transformação lenta e gradual. Agora, a alternativa C. São alguns de seus prosadores, Monteiro Lobato, Euclides da Cunha, Lima Barreto e Graça Aranha. Todos eles, né, eles informam essa aproximação da prosa com a realidade. Cada um fez, digamos, a seu modo. Por exemplo, se formos comparar Euclides da Cunha com Lima Barreto, nós vemos que o primeiro ele tem um apuro formal bastante pronunciado, ou seja, os textos de Euclides da Cunha são textos que eles preconizam o uso hermético da linguagem, ou seja, fechado para poucas pessoas que possam entendê-la. Já Lima Barreto não. Ele pega o coloquialismo e ele torna os seus romances muito fáceis de serem entendidos, tranquilo? Mas ambos visam se aproximar da realidade, como era a tônica do pré-modernismo. Então, essa alternativa 6 está correta também. A D, que é a que a pergunta pede, é uma escola literária, não é? Pré-modernismo não é escola literária, ele é um período de transição que sofreu forte influência do estilo moderno, não. A prosa portuguesa, ela começa, a prosa moderna portuguesa, lá de Portugal mesmo, começa em 1915 com a revista Orfeu, mas não chega a deitar frutos aqui no Brasil, que cria a sua própria Semana da Arte Moderna 7 anos depois. E sua prosa retrata diferentes realidades brasileiras. Perfeito. Temos Euclides da Cunha, que fala de Canudos, lá no sertão. Temos Monteiro Lobato, cuja prosa principal repousa no retrato do Vale do Paraíba.
E temos Lima Barreto, que é o romance urbano do Rio de Janeiro e das grandes cidades, e o negro. E Graça Aranha, que com o romance Canaã, fala da disputa ideológica entre os europeus serem ou não superiores no Espírito Santo. Graça Aranha retrata sua obra na Serra do Espírito Santo. Então, tranquilo, gente. A alternativa D é a que não condiz com o que é pré-modernismo.